Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Antes de começarmos o caso de hoje, eu quero te convidar a se inscrever, se tu ainda não for inscrito, ativar o sininho de todas as notificações e deixar o seu like, que me ajuda bastante no engajamento desse vídeo. Se possível, também deixe um comentário, porque assim o algoritmo do YouTube vai entender que esse vídeo está bem engajado, que ele é um bom vídeo e vai entregar para outras pessoas. Me segue também nas redes sociais que eu vou deixar aqui passando para vocês. O caso de hoje, ele é absurdamente chocante, não que os outros que eu trago aqui para vocês, eles não sejam bastante pavorosos. Quando envolve criança, é uma coisa que, a mim, me choca muito mais, e é pior ainda quando o crime contra a criança é cometido por aquelas pessoas que deveriam cuidar dela, ou seja, o seu pai ou a sua mãe. O caso de hoje aconteceu no condado de Montgomery, em Ohio, nos Estados Unidos, e é de uma mãe que simplesmente entrou em um momento de raiva e pegou a sua bebezinha de 28 dias e colocou no forno de micro-ondas. E é claro, isso acarretou na morte da bebê, e eu vou contar toda essa história para vocês depois da vinheta. A Tina Arnold nasceu no dia 29 de março de 1980 em Ohio, nos Estados Unidos. Ela cresceu em uma família grande, porém bastante desestruturada. Tinha vícios envolvidos ali na família e muitas vezes a polícia acabava dentro da casa por conta de brigas e discussões. Então a Tina cresceu aí nesse ambiente completamente tóxico e desestruturado. A Tina começou a trabalhar bem cedo, bem novinha, porque a família dela era bastante pobre. Então ela teve que ajudar ali no sustento da família, só que ela acabou enveredando para o lado do crime e ela acabou sendo presa 2 vezes, em 2000 e em 2002, por sequestro e falsificação. Durante todo esse tempo aí, a Tina tinha um namorado chamado Terry Taylor, e com ele ela foi tendo alguns filhos e eles foram morar juntos num complexo habitacional. Esse casal não se dava muito bem. Os dois tinham desconfianças muito grandes a respeito do outro. Eles achavam sempre que um estava traindo, que o outro estava traindo, e eles brigavam bastante. Nesse momento, a família já era composta por 3 filhos e o casal, é claro. Em agosto de 2005, a Tina teve mais um bebê. A bebezinha recebeu o nome de Paris e ela estava fadada, né, a ser a vítima de sua própria mãe. O que aconteceu, gente? No dia 29 de agosto, o casal estava bebendo juntos lá no apartamento deles e foram bebendo, e bebida daqui, bebida dali, começaram a alterar os ânimos e começaram as cobranças e começaram as desconfianças. Eles começaram a brigar e brigaram bastante. Então, no momento ali de raiva, o Terry disse para Tina que ele tinha dormido com uma das vizinhas ali do complexo habitacional e que ele tinha desconfiança de que se ele era ou não o pai da Paris, e disse que se ele não fosse o pai da Paris, ele não iria criar um bebê que não fosse dele. Aí nesse momento, eu li em diversas fontes, mas não encontrei o que aconteceu. Mas pelo visto, o Terry saiu do apartamento e deixou a Tina lá completamente bêbada, cheia de raiva e com 4 crianças pequenas. Nesse momento foi que a Tina tomou aquela terrível decisão de descontar a sua raiva na pequena Paris. Ela foi lá, pegou a bebê que estava lá no seu bercinho e colocou dentro do forno de micro-ondas, gente. Ela ligou o aparelho e foi dormir no sofá. No dia seguinte, a Paris foi encontrada sem vida já no seu bercinho, né? Eu não sei aqui, eu li em vários lugares, mas esse tempo não foi dito o que aconteceu.
que se a Tina mesmo acordou lá da sua bebida, né, no seu porre, como comumente a gente fala, né, e tirou a bebezinha e levou para o berço, ou se foi, sei lá, um dos filhos dela, como foi dito no julgamento, que encontrou, enfim. Naquela manhã, a Tina pegou a Paris e foi dar um banho. Nesse momento, a bebê já estava, obviamente, sem vida e coberta por queimaduras. Gente, o que acontece quando a gente se queima? Forma uma bolha no lugar, certo? Dependendo ali da gravidade da queimadura, forma bolhas gigantescas. Eu passei por isso, tenho a cicatriz aqui até hoje. E o que acontece quando essas bolhas estouram? A pele, geralmente a pele sai junto, a pele vai embora. Foi assim que aconteceu comigo. No dia seguinte que eu me queimei, ficou uma bolha gigantesca, enfim. A bebê, a Paris, ela estava coberta de bolhas da cabeça aos pés. E o que a Tina fez? Ela foi dar um banho para estourar essas bolhas. E nesse momento a pele foi caindo também e ficou na água da banheira e ficou também na toalha que ela usou para enxugar o cadáver do bebê. Então a Paris foi levada para o hospital junto com seu pai e a sua mãe. Quando chegaram lá, o médico ficou apavorado porque a Paris estava lá totalmente machucada e ele sabia que aquilo eram queimaduras. Então ele questionou a Tina a respeito daquilo e ela fingiu surpresa, dizendo: "Meu bebê está queimado?" Foi o que eu li nas matérias. O médico esperto, então, já suspeitando que aquilo ali era maus tratos, que aquilo foi um assassinato, ele ligou para a polícia. Em 2 toques a polícia estava lá no hospital e acabou prendendo a Tina. A polícia foi investigar então o apartamento da Tina e lá eles encontraram essa banheira que eu falei para vocês, que estava cheia lá de pele no fundo, encontraram a toalha e o investigador responsável pelo caso disse que ele passou centenas de vezes na frente do forno de micro-ondas, mas ele não imaginaria que aquilo ali foi usado para tirar a vida da Paris. Então, depois de muito olhar por tudo, ele disse que chegou a desconfiar, inclusive, do fogão e do forno, mas que quando ele abriu o forno de micro-ondas, ele encontrou a chupeta da Paris, então ele fez ali um teste para ver se tinha DNA, e tinha o DNA da bebê dentro do forno de micro-ondas. Porém, mesmo com todas essas evidências, a Tina foi libertada porque foi dito que não tinham provas suficientes de que foi ela que colocou a bebê no forno. Porém, em novembro de 2006, a Tina foi presa novamente. Dessa vez, o seu julgamento foi marcado para fevereiro de 2008 e foi chamada para falar sobre o caso uma legista que já tinha trabalhado num caso parecido em 1999, no interior, na zona rural do estado da Virgínia. Uma mãe chamada Renee Ott colocou o seu bebê também no forno de micro-ondas, um bebezinho de 1 mês, e ligou o micro-ondas e acabou matando a criança. Essa médica legista foi chamada para testemunhar ali no caso, para confirmar que a bebê foi morta mesmo no forno de micro-ondas. E o que ela disse foi realmente, gente, muito chocante, muito emocionante. Ela disse que a bebê ficou pelo menos 2 minutos sofrendo dentro do micro-ondas. Ela morreu, ela perdeu a sua vida depois que o seu sangue atingiu uma temperatura de 41 graus. Para quem não sabe como funciona um forno de micro-ondas, ele basicamente agita as moléculas de água de dentro do alimento, né, que é posto ali. E o que acontece? Essas moléculas, se movimentando muito rápido, elas esquentam e elas vão cozinhando o alimento. No caso, a Paris teve todos os seus órgãos internos cozidos. Eu não consigo imaginar o que passa na cabeça de uma pessoa para fazer uma maldade dessas. Aí tem gente que pode dizer, mas Ana, ela estava bêbada. As pessoas bêbadas não têm muita noção do que fazem. Gente, pelo amor de Deus. Então tá, o julgamento estava ali acontecendo.
E então a companheira de cela da Tina, né, ela tinha ficado ali um bom tempo, em 2006, 2008 presa, ela se envolveu romanticamente ali com a sua colega de cela chamada Linda Williams. E a Linda foi lá no tribunal e disse que a Tina confessou para ela que ela tinha colocado sim a bebezinha no micro-ondas porque ela tinha medo que quando o Terry descobrisse que não era o pai da bebezinha, ele a deixasse. Isso diz algumas fontes. Outras fontes disseram que ela disse que não queria mais ser mãe, porque como o namorado disse que não seria mais o pai, ela disse que não gostaria de ser mais a mãe, então ela resolveu dar um fim na sua bebê. Porém, aconteceu algo interessante no julgamento. O Terry disse que o seu filhinho de 5 anos falou para ele que ele viu quando uma criança, um vizinho, colocou a Paris dentro do micro-ondas e que esse menininho, né, o irmãozinho da Paris, foi lá e tirou ela de dentro do forno do micro-ondas. Por causa dessa nova informação, o julgamento então foi cancelado, foi anulado. E o novo julgamento foi marcado ainda para o mesmo ano. No segundo julgamento, então, a mãe daquela criança que foi citada, que teria tirado a bebê do forno de micro-ondas e tal, ela deu seu depoimento dizendo que naquele dia, né, ou melhor, naquela noite que a Paris foi morta, o seu filho não estava em casa, ou seja, a criança de 5 anos, o filho da Tina, realmente tinha mentido. Então, no dia 8 de setembro, ela foi condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Esse caso teve algumas reviravoltas. O seu advogado entrou com várias ações e conseguiu um terceiro julgamento para Tina, que aconteceu em 2011. Ele alegou que teve muitos erros, que provas materiais que iriam a favor da Tina não foram aceitas pelo tribunal. Mais um novo julgamento foi marcado. Um júri composto por 13 pessoas considerou mais uma vez a Tina culpada de homicídio qualificado e ela foi novamente sentenciada à prisão perpétua. A família da Tina chorou, eles foram para frente do tribunal com vários cartazes dizendo ela é mãe, ela é irmã, ela é filha. Enfim, eles queriam que ela fosse libertada, eles têm certeza da inocência da Tina, mas, como disse a juíza, 24 pessoas de 3 júris diferentes consideraram a Tina culpada. Então, o seu advogado, ele comemorou, enquanto a família chorava, ele comemorou que a Tina não foi condenada à pena de morte. Pois é. E ele entrou mais uma vez com um recurso para que a pena dela fosse revertida, mas em 2014 ali a Suprema Corte do estado de Ohio decidiu que eles não iriam fazer mais nada e que a Tina sim ficaria presa o resto da sua vida pelo crime que cometeu. O que vocês acham desse caso? Contem aqui para mim nos comentários se vocês já conheciam a história macabra, horrível, pavorosa dessa mulher. Se vocês acreditam que foi ela que colocou a bebê no forno de micro-ondas ou não. Para mim foi porque ela deu um banho na bebê para tirar as marcas ali, enfim, tentar tirar os vestígios das queimaduras, enfim. Conta aqui para mim nos comentários o que tu achou a respeito desse vídeo e dessa história super triste, né? Compartilha também se tu acha que esse vídeo tem algum mérito de ser compartilhado. Por favor, isso me ajudaria bastante, o canal vai crescer com a ajuda de vocês. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada por assistirem e, como eu sempre digo, tomem sempre boas decisões e se mantenham seguros aí fora. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!